O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia da salvação. De que o Deus se faz carne na pessoa de Jesus Cristo. E quando ele morre na cruz, que ele diz, está consumado. Ou seja, a dívida já foi paga. Então, o Evangelho é um Deus santo, todo-poderoso, se faz carne, se diminui da sua glória, como está escrito lá em Filipenses, né? Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E nessa forma de servo, ele deu a sua vida, se diminuiu da sua glória, do seu poder, se fez carne. E quando ele morre na cruz, ele dá a vida por nós. Então o Evangelho é a boa notícia da salvação, de que um Deus que é tão grande se fez pequeno para salvar aqueles que fizeram a dívida. Porque quem fez a dívida foi nós. Então, em resumo, o Evangelho é a boa notícia da salvação, de que Deus se faz carne para nos salvar. Esse é o Evangelho. E Paulo fala, né, em Romanos 1, 16, 17, que ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, uma vez que a gente cremos nesse Evangelho verdadeiro, ele é um poder eficaz e inabalável de conseguir tirar qualquer homem do inferno. Por mais depravado que ele seja, o Evangelho tem poder de tanto tirar como regenerar este homem. Não é só tirar nós dos pecados, mas é transformar até a nossa própria inclinação de um tal modo, uma regeneração de um tal modo que agora nossa inclinação era a morte, a nossa inclinação passa a ser vida, né? Então essa é a eficácia do verdadeiro Evangelho. E o apóstolo Paulo ele diz assim, que se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio de glória, imagine o ministério do Espírito. O ministério do Espírito é a graça, é a boa notícia do Evangelho. Ele fala, né, que a letra mata, o Espírito vivifica, né? Não está falando da Bíblia, mas o contexto ali é que a letra, o ministério da morte, da lei, cravada com letra em pedras, matava. Agora foi revelado o Novo Testamento, o ministério do Espírito. Esse trouxe vida, né? O que o sofrimento de Jó promoveu nele? E o sofrimento de Jó fez ele enxergar Deus com mais clareza, porque quando você tem tudo, você está suprido, você não tem necessidade de estar ali aos pés de Deus, né? Clamando, né? Mas quando você sofre, e a gente sabe que a igreja cresceu muito com o sofrimento, porque quanto mais perseguiam ele, quanto mais matavam, quanto mais proibiam de eles falar do nome de Jesus, mais eles tinham ousadia em falar. Então o sofrimento dava força a eles. É igual a oração. Tem gente que acha que a oração é um sinal de força. Eu sou forte e eu oro. Não, eu oro porque eu sou fraco. Porque a oração mostra dependência de Deus. Eu tenho necessidade de orar, eu tenho necessidade de falar com Deus. Então o sofrimento de Jó mostrou Deus com mais clareza. Ele falou, né, lá no versículo 3, capítulo 42, ele vai dizer que ele falava do que não entendia. Ele falava de Deus, mas ele não entendia a grandeza de Deus. Porque você só vai entender a grandeza de Deus quando você estiver realmente dependente de Deus, né? E por mais que há homens humildes, ricos, mas é no sofrimento que a plenitude da grandeza de Deus é revelada. Ele fala no verso 2, né? Bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser impedido, né? Então, o sofrimento, na vida de um verdadeiro cristão, ele se torna a verdadeira revelação de quem Deus é. Em poucos segundos, qual a preciosidade, o que te chama mais atenção no Evangelho? Verdadeiro, né? O que chama mais atenção no Evangelho é a minha pequenez diante de um Deus tão grande. Porque o Evangelho veio mostrar para nós que nós não temos, não somos, não possuímos.
Paulo fala, né? Não tendo nada, mas possuindo tudo. Por quê? Porque o Evangelho ele trouxe uma riqueza para nós que jamais nós imaginaríamos ter. Por isso que ele fala assim, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem, essas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele não está falando de eu imaginei ter uma moto e Deus me deu uma Land Rover. Como se fosse um pensamento positivo, Isso, né? Não, quando ele fala que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem, ele está falando do Evangelho. Olha também da grandeza do Evangelho. Deus se faz carne para salvar homens, pecadores, mortos em pecados e delitos, ressuscitar, dando uma nova vida em Jesus e no final levando para o céu. Então o que chama a atenção no Evangelho é isso, é que ele mostra o tamanho do homem e o tamanho de Deus. É o contrário da teologia do coach, né? Ele diminui Deus e engrandece o homem, né? Colocando o homem como centro de Deus, né? Que Deus não poderia jamais viver sem nós. Na verdade é nós que não existiríamos se Deus não tivesse feito. Então o que chama a atenção do verdadeiro Evangelho é que ele mostra a realidade do homem e a grandeza de Deus. E João Batista vai dizer que ele cresça, que ele diminua. Isso. O Evangelho é isso, é diminuir o homem para que Deus seja engrandecido. Glória a Deus. Pois esse é o vídeo que nós decidimos fazer, tá bom? Espero que vocês gostem, fiquem esclarecidos. Deus abençoe, fique com Deus. Tchau, tchau. Até uma próxima.